Muito bem. Estamos combinados lá fora, no fim do culto, vou receber então os vossos desenhos. Queridos irmãos e queridos jovens, eu gostava esta manhã de poder rever uma mensagem bíblica e já agora, Ruben, se me permites, hoje de manhã tu pedias desculpa por usares tanto a Bíblia. Nunca peças desculpa por isso. Cada vez mais a vida do ser humano, a vida de cada lar, de cada família, a vida de uma sociedade está cada vez mais perdida, desorientada, porque lhe falta o fundamento. E quanto mais nós conhecermos este fundamento, melhor para a nossa vida, para a nossa família. Então convido-vos a abrirem a palavra de Deus em Mateus, no primeiro Evangelho, no Novo Testamento, Mateus. Vamos ler o capítulo 2. Aliás, este capítulo 2, hão de reparar que no livro de Mateus está repleto de referências a profecias ditas antes, vários anos antes, e cumpridas neste momento. Várias são as profecias que este capítulo 2 faz referência do seu cumprimento nesta altura. Mateus capítulo 2, e vamos ler esta manhã os versículos 16 e 17. Mateus capítulo 2, vamos ler os versículos 16 e 17. Diz assim: Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então, cumpriu-se o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, um pranto, um choro, uma grande lamentação. Era Raquel, que chorava pelos seus filhos e estava inconsolável, porque eles não mais existiam. Quando nós lemos esta passagem, inevitavelmente recordamos o contexto na qual ela é escrita. Vocês recordam-se? O Senhor havia inspirado José através de um sonho para que ele pegasse em Jesus, em Maria e fugisse para o Egito. E porquê? Porque ele tinha sido informado que Herodes, ao perceber que os magos não tinham voltado pelo mesmo caminho e tendo dito a eles onde é que estava esse menino que diziam que ia ser rei, enfurecido por não ter sido atendido o seu pedido, decreta que em todo o local lá em Belém, todas as crianças dos 2 anos para baixo, porque era o tempo mais ou menos que ele percebia que esse acontecimento, o nascimento de Jesus, tinha ocorrido, devessem ser mortas. Queridos, eu não sei se alguma vez nós pensamos naquilo que aconteceu. Imaginem o que era entrarem pela nossa casa, soldados, enfurecidos, bravos, que vinham arrancar das nossas mãos, dos nossos braços, do leito das nossas crianças, os nossos filhos. Arrancar os nossos filhos de nós. E não é para lhes fazer bem, nem é para os abençoar, mas para os matar. E o evangelista Mateus vai buscar uma passagem do profeta Jeremias para aplicar a esta situação neste momento, em que ouvia-se em Jerusalém o grito, em Belém, o grito das mães que choravam pelos seus filhos, que percebiam que eles iam ser mortos, que percebiam que eles iam perder a vida, que se sentiam completamente impotentes para fazer face a este massacre dos inocentes. Quando nós vamos ao livro de Jeremias para ir buscar exatamente esta passagem que Mateus está a referir, vamos à passagem no original, em Jeremias, no capítulo 31. Jeremias, capítulo 31. Num contexto em que o Senhor usa
os seus profetas para alertar o povo que se não convertessem dos seus caminhos, que realmente se não voltassem para Deus, se não ouvissem as suas admoestações, eis que eles seriam cativos e conquistados por uma nação pagã, por uma nação inimiga, e Deus permitiria essa conquista. Antes de Babilônia conquistar Judá, eis que o Senhor admoesta através do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 15. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel a chorar pelos seus filhos e inconsolável por causa deles, porque eles já não existem. Queridos, quando nós lemos esta passagem, para aqueles que estão um bocadinho mais atentos e mais ao pormenor, perceberão logo aqui aparentemente uma incoerência. Raquel, os filhos de Raquel, que foram José e Benjamim, não morreram antes de Raquel. Quando diz que ela chorou pelos seus filhos porque eles estão mortos, já não mais existem, nós perguntamos, mas como? Raquel, ela morreu, recordam-se, a ter Benjamim. Foi tão grande a sua dor, a sua angústia, que aliás o seu nome a priori não era Benjamim. Ela tinha dado um nome que era Benoni, que quer dizer o filho da aflição, da angústia. Mas Jacó, depois da morte da sua esposa, pegou naquele filho e disse: não, tu vais ser Benjamim, o filho da minha felicidade. Então nós perguntamos e questionamos, afinal, Raquel morre antes dos seus 2 filhos, como é que é possível? Agora aqui está escrito que Raquel pranteava, chorava, gritava pelos seus filhos e nem aceitava ser consolada, porque ela tinha consciência que os seus filhos estavam mortos, tinham perecido. Queridos, há 2 explicações que nós podemos encontrar para compreender esta passagem. A primeira é que nós poderemos perceber que havia uma pressão, havia uma mensagem e houve inevitavelmente e infelizmente a realidade de Babilônia conquistar os filhos de Israel. Então este grito, este clamor de Raquel é como que um grito profético, um grito que se estende pelos anos seguintes, pelas décadas seguintes, em que Raquel chora, como que dando a entender que ela investe em si o sofrimento daquelas mães, daqueles pais que iam ver, não muitos anos depois, Babilônia a pegar nos seus filhos, nos seus jovens e a levarem cativos para a Babilônia. Ela grita, ela pranteia, porque os seus filhos estão a ser arrancados das famílias. E claro, uma aplicação que o próprio evangelista Mateus acabou por fazer, quando neste tempo, na época em Jesus nasce, Herodes faz esse decreto de matar todas as crianças de 2 anos para baixo, aplicando no sentido que há um grito, um lamento, porque os filhos de Deus estão sendo levados por Babilônia, por Roma. Sabem, queridos, Raquel é representada como testemunhando esta angústia experimentada pelos descendentes, e chora amargamente pelos seus filhos. Chora num contexto por uma morte física, noutro contexto por uma morte espiritual. Reparem, nós sabemos quando Babilônia conquista, vai levar muitos dos seus jovens, não são mortos todos eles, alguns são escolhidos, e os melhores que fossem encontrados para irem servir na corte ao rei. São conquistados, são aprisionados, são levados para um intento, para um fim. Hoje, queridos, nós não temos uma Babilônia literal, que digamos como Estado, como povo, ou como uma nação, que venha sobre a nação de Deus conquistar, retirar os nossos filhos. Literalmente não. Mas esta manhã eu queria muito, queridos pais, mães, pais, queridos filhos,
que tentássemos perceber um pouquinho da mentalidade de Babilônia, da mentalidade de Roma, da forma como os seus tentáculos têm realmente distribuído por toda a sociedade, pelas nossas casas, pelos nossos locais de trabalho, pelas nossas igrejas, em que uma vez mais os nossos filhos estão sendo retirados de nós. Uma sociedade que intenta, em tempos de forma subtil, mas agora de forma muito declarada e assumida, pegar nos nossos filhos, fazê-los sentir, pensar, viver, ambicionar, tudo, menos as coisas de Deus. Tudo, menos os valores eternos. Babilônia, Roma, tem hoje a ideia na agenda roubar-nos os nossos filhos, torná-los cativos de uma mentalidade que os afaste de Deus, dos princípios e dos valores. Se outrora Raquel gritava, clamava, pranteava, irmãs, irmãos, estamos em tempo hoje de gritar, de clamar, de abalar os nossos filhos, a nossa vida e questionar-nos onde é que eles estão. O que é que eles estão a fazer? Onde é que eles vivem? Onde é que investem o seu tempo? Será que Roma, Babilônia, está agarrando eles? Será que eu não me estou a perceber disso? Será que eu ando tão distraído com as minhas ocupações, com as minhas ambições para esta vida, que a partir do momento eu olho para os nossos filhos, olhamos para os nossos filhos e dizemos, não é tão mau assim. É pior, irmãos. É pior. O espírito de Babilônia e de Roma quer roubar os filhos dos pais. É tempo de lamentarmos, de termos gritos de angústia. Sabem que em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 4, diz assim, há tempo determinado para todas as coisas. E há tempo determinado, diz o Senhor, para chorar e para prantear. Sabem qual é esse tempo, queridos? É hoje. Ao contrário do que possamos pensar, em que a vida fica ligeira, não vai ficar ligeira, não está ligeira, queridos. Cada vez mais estamos a ser envolvidos por uma mentalidade, uma forma de estar, de ser numa sociedade em que os nossos filhos fazem parte, em que não temos como os retirar de lá, fazem parte. Queridos, é tempo de nós chorarmos amargamente quando percebemos que os nossos filhos são desobedientes a Deus e desobedientes a nós, e desobedientes aos avós, e desobedientes aos professores, e desobedientes às autoridades que venham por bem em nome de Deus. É tempo de nós clamarmos e chorarmos quando percebemos que os nossos filhos estão escravos em Babilônia, escravos num espírito de Roma, na sua dependência, na sua doença viciante das tecnologias, dos jogos, dos programas destrutivos que encontram nas internets. Estão escravos, queridos, de Babilônia. É tempo de nós chorarmos, porque percebemos que os nossos filhos frequentam discotecas, frequentam os bares, frequentam festas pagãs. É hora de nós chorarmos, queridos. É hora de nós chorarmos, porque os nossos filhos usam fumo, bebem bebidas alcoólicas, comem alimentos impróprios. Gritemos em Ramá. Choremos em Ramá. É hora de nós chorarmos, porque os nossos filhos insistem num namoro ou numa aliança matrimonial com alguém que não partilha a mesma fé. É solene, é sério. É hora de nós chorarmos quando aqueles que ainda são solteiros viajam com o seu par sozinhos para um destino de férias. Não é normal. É hora de nós chorarmos.
É hora de nós chorarmos por aqueles que fazem viagens de negócios ou mesmo de férias, ainda em horas de sábado. Não é normal isto, meus queridos. É hora de chorarmos pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Quando assistem e guerreiam por jogos desportivos de competição nas bancadas dos estádios. Isto não é normal. Estão cativos em Babilónia. Estão cativos com a mentalidade de Roma, queridos. Quando nós usamos gritos angustiados e urgentes, temos que dá-los hoje. Irmãos, às vezes eu tenho a sensação de, por vezes, uma sociedade, uma família, perceber que os filhos, os jovens, estão indo para uma berma, estão ali junto a um abismo, e os pais olham o filho num abismo, quase no abismo, ali mesmo com o pezinho quase caindo no abismo, e ficam impávidos e serenos. Irmãos, alguns de nós faziam isso se visse os nossos filhos a ir para um abismo. Como é que nós reagiríamos, queridos? Cuidado! Alto! Por favor! Porquê? Porque a morte poderia estar iminente. Irmãos, eles estão no abismo. Os nossos filhos estão a caminhar no abismo. Os nossos filhos estão a inserir-se, estão-se a envolver, estão exatamente a pressentir e a identificarem-se com um espírito de Babilónia e um espírito de Roma. Nós temos que orar, chorar, quando os nossos filhos escolhem usar vestes mundanas, que evidenciam a sensualidade e a lascívia. Nós temos que chorar, não é normal. Nós temos que chorar com as nossas filhas, com os nossos filhos, explicar o caminho à santidade. É breve e solene o tempo que nós vivemos. Nós temos que chorar quando os nossos filhos se encantam com a valorização exterior e uma autoestima baseada no eu, usando os ornamentos, os vernizes coloridos, as unhas de gel, as extensões e por aí fora. Não é normal. Nós temos que chorar em Ramá. Quando se acomodam na casa dos seus familiares, sem perspectiva ou busca de um trabalho, quando têm idade para isso, nós temos que chorar quando eles não têm sentido de responsabilidade e têm antes um ato de quererem ser servidos, mais do que estar aqui para servir. Nós temos que chorar, queridos, quando subtilmente ou declaradamente os nossos filhos estão expostos a uma mentalidade moderna de aceitação, por exemplo, de uma ideologia de género. Irmãos, às vezes nós parece que estamos imunes a essas coisas. São os outros. Quais são as escolas que os vossos filhos frequentam? Não é para responder. A agenda já está mais do que votado favoravelmente, já há uns anos a esta parte, em que as escolas incluam no seu currículo a formação em ideologia de género. Sabem que nos Estados Unidos, eu investiguei, 80% dos transgêneros, pessoas transgêneras, ou seja, aquelas que mudaram ou tentam mudar de sexo, 80% já pensaram em suicídio. E depois dizem 40% já o tentaram, só nos Estados Unidos. Como é que anda a cabeça dos nossos filhos? Quem é que está a ensiná-los, a moldá-los, a formatá-los? Não é para menos chorarmos e gritarmos em Ramá, queridos. É tempo de nós nos posicionarmos pela verdade. Alguém dizia, ouvi uma mensagem que achei muito interessante. Dizia assim: o mundo só tem voz, sabem onde? Onde a igreja se calou. E às vezes nós dizemos assim, mas não convém falar de certas coisas tão declaradamente, porque os jovens não vão ficar mais na igreja e estamos a afastar os jovens da igreja e de Jesus. Não! É o contrário. Ao falarmos das coisas, nós estamos a afastá-los, sabem de quem? Do inimigo. De uma mentalidade babilónica ou de Roma.
precisamos chorar, clamar pelos nossos filhos. Fazer frente a um bullying aos valores e aos princípios bíblicos, é este o nosso posicionamento. Sabem, às vezes eu tenho a sensação que os nossos queridos por vezes pensam que viver a vida sem estar com atenção àquilo que a palavra ou os seus pais possam dizer é como experimentarem um carro novo. Imaginem, alguém pegou num carro novo, entrou na via rápida e vai a alta velocidade, mas sempre a bater nos raios. Sempre a bater nos raios. Olha pelo retrovisor, até vê as faíscas da fricção entre a chapa do carro e os raios. E a gente olha para eles e eles olham para nós sorridentes e dizem assim: eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Pode. Mas não vai conduzir durante muito tempo. Nem vai chegar muito longe. É hora de nós chorarmos, prantearmos, gritarmos, clamarmos a Deus pelos filhos que não são responsabilizados, de chegar horas a casa, de saber onde eles estão, com quem estão. Irmãos, isto não é antigamente. Às vezes dizemos assim: mas isso é cota, isso era antigamente, tem gente aqui. Queridos, se vós permitis que os vossos filhos estejam ausentes das vossas casas, não importa a que horas chegam, onde estejam ou com quem estejam, que nem sabem, é hora de gritar. É hora de gritar. É hora de gritar quando nós ignoramos a hora em que se deitam e como ocupam os seus tempos livres. Sabeis a que horas os vossos filhos se deitam? Ou ficam no quarto fechados? Vemo-nos amanhã. É hora de gritar quando percebemos que não leem a Bíblia, que não comungam com Deus em oração, ou que deixam de frequentar os bancos da igreja. Ficamos tristes, choramos, lamentamos. É hora de gritar, queridos, sim! Que o vosso coração se rebele no sentido de se constranja, seja aflito porque os nossos filhos estão assim. É hora de gritar quando aqueles que ainda cá estão, pelo menos fisicamente, estão completamente distraídos nos seus telemóveis. É hora de clamar, de gritar. É hora de se ouvir novamente em Ramá um clamor. É hora de gritar quando os filhos empurram ou agridem física ou verbalmente os seus pais, os seus irmãos ou os seus avós. É hora de gritar quando eles se tornam tão débeis, tão frágeis, física, psicológica e espiritualmente, expondo-se à pornografia e à prática da masturbação. É hora de gritar, de clamar pelos nossos filhos. É hora de gritar por aqueles que abandonam responsabilidades familiares, como por exemplo a esposa ou os filhos, por uma vida de adultério, por uma vida de prazer, por uns flertes. É hora de gritar, queridos. É hora de gritar pelos nossos filhos, quando eles aparentemente, ou até mesmo literalmente, têm conquistas, um sucesso tremendo profissional, grandes marcas, grandes aquisições, grandes viagens, mas quem sabe, alienados de Deus, não tendo como prioridade a preparação para a sua vinda como algo urgente. É hora de nós gritarmos. Irmãos, há coisas que nós não podemos falar, dizem alguns. Cuidado. Eu diria, há coisas que cada vez mais convém não deixarmos de falar. Não deixarmos de recordar. Porque o inimigo está tentando arrancar os filhos dos nossos braços. Eu não sei o que é que as famílias aqui estão presentes e aquelas que nos escutam lá em casa, o que sentem, o que vivem. Às vezes dá-me um aperto tão grande no coração, irmãos. Mesmo quando nós fazemos o que Deus nos pede para fazer, mesmo quando nós nos esforçamos para os abraçar, para os conter nos princípios, no caminho de Deus, mesmo, são tantas as coisas que andam por aí, dava vontade de pegar neles e fechá-los numa caixinha. Pronto, só sais daí quando Jesus vier. E sabem o que é que isto mostra? Muitas vezes penso nisto. Agradeço a Deus pelos pais que me deu. Porque eu hoje compreendo o grito da minha mãe e do meu pai.
quando tantas coisas passaram pela minha vida que me poderiam ter feito, tentado, submergido num caminho que não era o caminho que Deus queria para a minha vida. Ainda ontem estive com uns queridos e falei-lhes desta questão de um futuro profissional. E disse-lhes, se sempre tiverdes comunhão com Deus e de descobrir um plano profissional de ministério que vai vos abençoar, que vai ser tão grandioso na vossa vida como vós nunca imaginastes. Eu nunca imaginava o que o Senhor tinha preparado para mim. Nós confundimos muitas vezes o papel da igreja como uma plataforma motivacional. Nós vimos aqui uma manhã, deixa lá ver se agora esta manhã alguém vem para aqui dizer alguma coisa que me faça sentir bem, que me anime, que não mexa muito aqui com... Irmãos, é tempo de nós chorarmos e de nós gritarmos. Mais do que isto, nós não somos plataforma motivacional. A igreja é a casa da salvação, é uma agência do céu. É instrumento das mãos de Deus. Nós carregamos uma voz profética. Nós não podemos diluir o Evangelho, anular princípios, valores, que importa algo que não tem poder para curar, irmãos. Nós dizemos assim, não podemos falar, temos que diluir mais um bocadinho. Não, irmãos, nós estamos a precisar de cura, de despertar, queridos filhos, queridos jovens. É solene o tempo que nós vivemos, queridos. Uma igreja inclusiva não é uma igreja permissiva. O facto de eu até entender, perceber, abraçar, estimar, incluir, não quer dizer que eu permita o que está errado. Eu tenho que continuar a dizer, e exatamente porque eu amo e quero bem, o que está errado. O Evangelho não pode ser negociado, alterado ou atualizado. Martin Luther King uma vez disse, pelo menos entrega-se a ele esta citação, o que me preocupa não é o grito dos maus, é antes o silêncio dos bons. Irmãos, nós às vezes estamos aqui todos envergonhados na nossa caminhada espiritual e lá fora ouvem-nos a gritar? Sem dúvida. Estão a clamar? Sem dúvida. Estão-se a posicionar? Sem dúvida. Então o Senhor pede isso de nós também. Se houve um tempo em que tem que se ouvir uma voz em Ramá, que grite, que clame, que pranteie, é hoje. E dizer para os nossos filhos amados que os queremos, mais do que tudo, abaixo de Deus, somos nós que os amamos mais. E eles entenderem que a vida é solene e de grande responsabilidade. Mas, amados, sabem, quando eu li esta mensagem e refleti sobre ela, foi violento. Eu queria dizer-vos que o que eu estou aqui a dizer esta manhã, eu não passo ao lado de fino. Eu tenho 2 filhos. Eu percebo as lutas deles, as minhas com eles, a nossa educação para com eles. E o mundo está a tentar arrancar os filhos dos nossos braços, de todos nós. E é solene a hora que nós vivemos esta manhã, estes dias, de percebermos qual é essa agenda de Babilónia, de Roma, que tenta retirar os nossos filhos. Mas Deus é misericordioso e louvado seja o Senhor pela sua bondade e pela sua misericórdia. Quando eu li a primeira parte desta mensagem, quase que ia asfixiando. E o Senhor diz assim, continua a ler. Vamos continuar a ler para terminar? Em Jeremias, no capítulo 31. Jeremias, no capítulo 31. Quando no versículo 15, acabamos de ler há pouco, que Raquel chorava em Ramá. Sabem que Ramá era o local para onde foram os jovens que foram cativos por Babilónia. E daí esse local ser referido como um lugar de pranto, de choro, porque viram que os filhos foram para serem aprisionados.
No versículo 15 lemos que ela chora, pranteia e não quer ser consolada porque os filhos já morreram, já dela saíram. Agora reparem a misericórdia do Senhor. Louvado seja Deus, 16 e 17. Assim diz o Senhor, Raquel, querida mãe, querido pai, querida família, querido avô, querida avó, reprime a tua voz do choro, as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos, que diz aí, irmãos, voltarão da terra do inimigo. Amém? Amém, irmãos? Os nossos filhos voltarão da terra do inimigo. Como diz aqui o Senhor, versículo 17, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. Irmãos, louvado seja o Senhor, que nós não estamos nesta vida sozinhos. Se temos consciência que os nossos filhos não estão bem em algum aspecto, e possivelmente algum dos aspectos que eu aqui referi tocou os nossos filhos, a nossa vida, a nossa família, vamos nos ajoelhar diante de Deus. Vamos pedir ao Senhor que cumpra esta promessa que Ele promete. Que os nossos filhos, e Ele diz, limpem as vossas lágrimas, ganhem coragem, ganhem alento, mas chorem e gritem, não se esqueçam. Chorem e gritem e clamem e pranteiem. Porque Babilônia está tomando conta dos nossos filhos, arrastando-os de nós, mas virá o dia em que o Senhor os trará da terra do inimigo. Amém. Queridos, queria deixar-vos com uma citação que encontrei esta semana, já não a li há muito tempo. E é muito solene, muito importante, para nós e para os nossos filhos. Prestem atenção, é muito curta. Quase cristãos. Somos quase cristãos. Está no livro Parábolas de Jesus, na página 57. Quase cristãos, mas não cristãos integrais. Parecem perto do reino dos céus, mas nele não vão entrar. Quase salvos, mas não completamente, significa estar não quase, mas completamente perdidos. Uau! Isto faz-nos rever a nossa vida, queridos. Quase cristãos, mas não completamente. Significa não quase, mas estar completamente perdidos. Queridos, esta manhã, eu queria usar este microfone aqui, se for possível. Só ligar aqui? Se faz favor. E queria pedir às mães que quiserem. Eu quero orar pelos meus filhos, o meu querido Levi e o meu querido Timóteo. E eu sei que as mães que aqui estão querem orar pelos seus filhos também. As avós que aqui estão também querem orar pelos seus netos. Pelos filhos que aqui estão, que aqui não estão, que aqui estiveram, que nunca estiveram. Aqueles que nem sabem, nem imaginam, nem conhecem. Os nossos filhos, os nossos netos. As mães que quiserem, eu pediria que viessem aqui à frente. Não é para subir, viessem aqui à frente, que eu quero orar convosco. E vou pedir aos pais e os avós que fiquem em pé no vosso lugar. Mães, avós, que quiserem orar pelos vossos filhos, venham aqui à frente. Vamos orar, vamos suplicar por eles, vamos gritar, vamos clamar, vamos interceder por eles junto ao Senhor, àquele que tudo pode. Venham aqui para a frente, queridos, aproveitem este lugar. Vamos suplicar, vamos pedir a Deus que nos ajude, que nos dê sabedoria, que nos dê capacidade, que nos dê espírito de sacrifício, que nos dê uma agenda que nós percebamos que seja divina. Que seja divina. Os familiares que têm queridos porque oram, porque choram, que sabem que eles precisam de Deus, mas não querem o Senhor, que não querem as coisas de Deus, vamos orar juntos. Vamos suplicar ao Senhor que nos abençoe. Vamos inclinar o nosso rosto, eu vou-me ajoelhar
Aqueles que quiserem podem fazê-lo. Eu vou me ajoelhar. E os pais e os familiares, vamos orar juntos. Querido Deus e nosso amado Pai, esta manhã aqui estamos, Senhor, com o nosso coração contrito, porque percebemos os dias solenes em que vivemos. Nós estamos com o nosso coração contrito, Senhor, porque percebemos a nossa limitação, percebemos a nossa impotência, percebemos que estamos no mundo inimigo, que estamos no seu terreno, e que há um espírito e uma agenda babilónica e romana que quer arrancar os nossos filhos de nós. Misericórdia, Senhor. Pedimos a Tua graça, Senhor. Pedimos o Teu Santo Espírito, Senhor. Pedimos a Tua sabedoria, Senhor, para não tentar não sermos, claro, desagradáveis ou duros com os nossos filhos ou violentos com eles de todo, Senhor, mas queremos ser firmes na palavra. Ajuda-nos a ser firmes na palavra, mesmo que os nossos filhos possam hoje não entender, não perceber, nós percebemos porque Tu nos revelaste. Então eu quero pedir esta manhã por cada mãe, por cada avó, por cada pai, por cada avô, por cada tio, por cada família que intercede pelos seus filhos. Senhor, ouve esta manhã o nosso clamor, ouve esta manhã o nosso pranto. Senhor, permite que não tirem os nossos filhos dos nossos braços, Senhor. Permite que não arranquem os nossos filhos dos caminhos de Jesus. Permite que aqueles filhinhos que um dia outrora estiveram no caminho de Jesus e que por algum motivo dele se desviaram, trá-los, Senhor. Trá-los de volta, Senhor. Tu prometes na Tua palavra que na Tua misericórdia, na Tua bondade, Tu dizes que trarás os filhos de volta do inimigo, Senhor. Reclamamos essa promessa esta manhã, Senhor. Reclamamos não porque em nós haja capacidade ou mérito, Senhor, não há. Não há, Tu conheces a nossa vida. Tu sabes que nós como mães, como pais, avós, tentamos o nosso melhor, mas falhamos tanto, Senhor. Mas reclamamos esta promessa pelos méritos de Jesus. E é os méritos de Jesus que esta manhã nós queremos dizer diante do universo, que levantamos diante dos nossos filhos, que levantamos diante da nossa casa, do nosso lar. E queremos dizer-te, Senhor, em breve, muito em breve, nós queremos estar com eles aguardando Jesus voltar. Toca o coração dos filhinhos pródigos, atormenta as suas mentes, perturba a sua alma e em tempo ainda oportuno fá-los voltar à casa do Pai. Abençoa os nossos queridos que ainda se sentam nestes bancos. Fortalece-lhes a fé, Senhor, a confiança. Ajuda-os a ter sabedoria para fazerem escolhas certas, para que Tu os possas abençoar num lindo plano que tens para as suas vidas. Abençoa esta congregação, Senhor, a que aqui está, de joelhos, em pé, aquela que está lá em casa, alguma mãe, algum pai, algum avô que luta, que chora pelos seus amados, trá-los ao Teu caminho, Senhor. Entregamo-nos a Ti, porque Tu és o nosso Senhor